Legal, pessoal. Para finalizar esse assunto, na verdade, para finalizar a parte teórica de variáveis, a gente agora vai falar sobre tipos de variáveis, né? Nas últimas aulas aí, a gente já percebeu que existem diversos tipos de variáveis, então agora a gente vai especificar mais, né? A gente vai abordar, né, mais os tipos de variáveis que a gente vai usar aí durante o curso. Vamos passar esse slide. Deixa eu tirar eu da reta aqui. Legal. Tipos primitivos em Java. Por que a gente chama de tipos primitivos, né? Pelo Java ser orientado a objeto, os tipos mais básicos de variáveis em Java é o que a gente chama de tipos primitivos. Né? Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Né? A gente tem os tipos numéricos, basicamente, num grande grupo, né? E dentro desse grande grupo, a gente tem os tipos que a gente chama de integrais e a gente tem os tipos de ponto flutuante. Deixa eu... Legal. Além, né, dos tipos numéricos, a gente também tem um outro grupo que a gente chama de tipo booleano. Na verdade, ele não é nenhum grupo, né? Basicamente um tipo, né? Que é o tipo booleano. Voltando aqui para os tipos integrais, a gente tem o primeiro tipo que é o byte, né, ele aceita, né, valores aí de menos 128 a 127. A gente tem o tipo short, que aceita também valores de menos 32.768 a 32.767. Até agora aí valores inteiros, né? A gente tem o tipo int, que é o mais usado aí para trabalhar com valores inteiros, que aceita nessa faixa aí que está na tela, esse número enorme aí. A gente tem o tipo long, que aceita esse número maior ainda, mas continuamos tratando de números inteiros. Né? Mas o long ele é como se fosse um int, mas ele consegue trabalhar com um range muito maior, né, de valores inteiros, né, de tanto negativo quanto positivo. E a gente tem o char, né, que ele basicamente trabalha com caracteres. Né? Assim, o char ele pode ser intercambiável entre caracteres inteiros. Né? Mas isso daí é um assunto aí mais para frente, aí a gente vai abordar o char. Um ponto aqui, né, para a gente observar, o int e o long. Por que existe int e long? Por que a gente não trabalha só com long? Né? Já que o long ele comporta muito mais dados, né? A gente esquece int, short, byte. Hoje em dia a gente não tem muito problema de memória, a gente tem memória RAM sobrando aí para trabalhar com os dados. Né? Assim, pelo menos nos programas mais básicos, né? Tem aplicações aí de alta criticidade que de fato tem que economizar memória. Mas assim, para o nosso estudo aqui, né? Na memória RAM sobra muito, muito mesmo. Né? Mas aí, antigamente, né, ou sistemas mais críticos, a gente tem a necessidade de economizar memória. Então, digamos que, por exemplo, sei lá, por algum motivo eu tenho que declarar bilhões de variáveis inteiras. De alguma forma eu vou declarar bilhões de variáveis inteiras. Se eu declarar bilhões de long e bilhões de bytes, a quantidade de memória utilizada vai ser muito diferente. Digamos que eu tenho uma memória RAM limitada, né? Vamos falar de trilhões aí, né? Eu posso estourar, né, o limite da minha memória RAM e acontecer o que acontece aí em muitos computadores quando abre aí o Google Chrome, né, que ele dá aquela pesada no computador, porque ele ocupa a memória RAM toda. Então é por isso que a gente tem tipos diferentes. Né? O objetivo de tipos diferentes geralmente é economizar a memória. Legal, agora falando de ponto flutuante. O ponto flutuante, ele é um tipo que trabalha com números, né, decimais, né, que tem casas decimais, e a gente tem aí, basicamente, né, dos tipos primitivos do Java, né, de variáveis, a gente tem dois, que é o float e o double. O float e o double, a ideia é a mesma ali dos tipos integrais, né? A gente tem o float, que ele tem uma precisão menor, ele tem um range também menor, né, de mínimo e máximo de valores que ele aceita. O double ele já é maior.
E voltando a falar, o único objetivo da gente ter, né, esses dois tipos diferentes para trabalhar com números decimais, com casas decimais, é economia de memória. Então, se a gente precisa trabalhar com um número muito grande, a gente usa double. Agora, se esse número for menor aí que o 3 elevado vezes 10 elevado a 38, né, a gente pode trabalhar aí com o float. E agora, o tipo booleano, a gente tem basicamente duas possibilidades para o tipo booleano, que é o true e o false, né? E o tipo booleano, né, a princípio, assim, ele ocupa um bit, né? É como se fosse um registrinho ali da memória, né? Um registro, ou ele está, digamos, magnetizado ou não magnetizado, eletrizado ou não eletrizado, ou alguma coisa nesse sentido. Então, gente, esses são os tipos primitivos em Java. E assim, eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, a gente vai trabalhar com esses tipos para resolver, né, os nossos exercícios, né, os nossos algoritmos. A gente vai trabalhar aí com int, para trabalhar com qualquer tipo de inteiro. Vamos trabalhar em alguns momentos com char. Vamos trabalhar com float para trabalhar com casas decimais e vamos trabalhar aí com tipo booleano. Um tipo que não está aqui nessa apresentação é o string, que a gente já falou em algumas aulas passadas aí, que ele, na verdade, ele não é um tipo primitivo, né? Ele é um objeto aí da linguagem Java, né? Ele é o que a gente chama de wrapper. Depois, se vocês tiverem curiosidade aí para buscar o que é um wrapper em Java, mas ele é um tipo que ele aceita texto, frases, né? Ele aceita, digamos que, uma sequência de char. Né? Assim, é muito a grosso modo, mais para a gente entender mesmo. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aí entendido, né, e visto aí alguns tipos de variáveis do Java e foquem mais nesse aí que a gente vai trabalhar.